Você falou que trabalhou de 2016, né? E depois você veio para cá, para Santa Catarina. Cara, Espírito Santo é casca grossa. Espírito Santo ali Sim. não é um Rio de Janeiro, né? Que a gente Sim. sabe que a gente é da área ali, mas também é bem complicado. Não sei, pode ser no Espírito Santo, pode ser aqui em Santa Catarina. Nesses tempos, né? Quase 7 anos aí de polícia como delegado, você já passou por uma situação assim de perigo real, cara? Talvez assim, tenha que trocar tiro, ou alguma situação com a tua equipe, que, enfim, ficou numa emboscada. Alguma situação assim que você lembre que, pô, cara, ali eu vi, podia ter dado merda, por exemplo. Então, assim, enquanto policial, toda situação é de risco, a Sim. gente sabe, 24 horas, como tu até já salientou, a gente é policial, a gente tá armado, a gente tem que estar ali disposto a trocar tiro numa situação qualquer. Sim. Meu primeiro dia como delegado de polícia Sempre assim. efetivo, primeiro dia, cheguei na delegacia, salinha bonitinha, ar-condicionado, aquela coisa toda, empolgado, né? Delegado adjunto. E aí comecei a analisar os inquéritos, aquela coisa toda. Já tinha uma pilha me esperando, né? O delegado titular já estava Ô, novinho, sorriso. Senta aí, né? Só faltou ter um hidrante, sabe? Ele cabeçudão, vermelhão, assim, na sala e falou, ó, senta nesse negócio aí. Toma que esse filho é teu agora, aí, Guilherme. Aí começando a analisar, empolgado, né, cara? Fui, porra, terninho, gravatado, enfim. E aí, primeiro dia causar uma boa impressão, né? Claro, a gente, enquanto policial, a gente tem que ter... Se for no meu carro ali, tem 3 mudas de roupa, né, cara? Tem a roupa pra se tiver que dar uma entrevista, tem uma roupa pra se tiver que subir um morro, tem uma roupa, enfim. E aí, óbvio que a gente tava assim também, mas quando eu cheguei na beca, digamos assim. E aí, tô lá, trabalhando, daqui a pouco uma correria, cara, nos corredores da delegacia, né? E aí o titular, né, a sala dele ficava ao lado da minha, ele veio da sala de investigação, entrou rapidamente, voltou, entrou na minha, bateu na porta e falou, porra, um policial nosso acabou de ser baleado. Pô, então assim, teu primeiro dia, né, cara? Eu chego a me arrepiar quando eu falo isso porque caiu a ficha ali, sabe, Gabriel? Quando tu fala assim, não, porra, é real, a missão é real, né? Você ouvir, pô, um policial da eu não conhecia ele ainda, né, porque eu tinha chegado ali, já tava em diligência externa, mas, porra, só tu saber que um policial que é da tua equipe, né, foi baleado numa diligência, é algo que te choca e que te coloca, te situa. Não, peraí, para tudo. Eu tô aqui e... Enfim, e aí... ou seja, diretamente comigo, assim... e aí, claro, desdobramento disso tudo, né? A gente ficou naquela loucura. A gente sabe como é que funciona, óbvio. A gente precisa dar uma resposta à altura. Né? Na verdade, ele estava indo cumprir... Ele estava indo intimar, né, um sujeito. Só que quando ele ingressou na rua, tinha um latrocida, né, nessa mesma viela. Né? E aí, quando ele ingressou... Latrocida é aquela pessoa que mata e rouba, né? Isso, não, rouba e mata, isso. Isso, Nunca sei a sequência. Mas... justamente, é um crime, na verdade, patrimonial. Isso, um crime patrimonial, mas que para poder garantir o bem, ele acaba matando. Isso, né? isso. Uhum. Então, ele tinha um latrocida na rua e achou que, na verdade, a viatura teria ido atrás dele. E não era, na verdade, estava indo fazer uma outra intimação, ver como é que são as coisas. Né? E aí ele, como ele estava armado, ele efetuou alguns disparos e aí acabou por acertar o nosso policial. E esse tiro, né, acabou pegando ali, tangenciando, mas chegou a atingir o miocárdio, né, e o colega ficou hospitalizado quase um mês, né, ficou entre a vida e a morte, inclusive. O médico disse que se não fosse um milagre divino, ele não teria escapado. Então, assim, isso no meu primeiro dia com polícia. E aí, claro, a gente vai pra rua, vai pra aquela coisa toda. Vitória, como você bem disse, é uma cidade que é ao lado do Rio, né, cara? Então, assim, como a gente costuma brincar, guardando as devidas proporções, é um mini Rio, né? Então, ou seja, a gente tem lá uma criminalidade bem desenvolvida, há uma certa cultura de enfrentamento, né? Ou seja, a polícia, a depender do local, é recebida, né, com um tiro. Então, enfim, esse caso me marcou muito porque a gente precisou fazer toda essa correria. E eu lembro, cara, olha que coisa interessante, que como foi um período inicial meu lá, né, minha mãe tinha ido comigo porque a minha esposa, ela, na verdade, tinha ficado no Rio porque ela estava fechando umas questões de trabalho e tal. E aí, pô, minha mãe estava na época de férias, alguma coisa assim, falou, eu vou contigo, né, te dou uma força lá para achar um apartamento e tal, enfim. E aí, nisso, isso aconteceu, a gente ficou quase 2 dias direto naquela busca, na verdade deu um dia e um pouquinho, mas ou seja, meu primeiro dia de polícia... Você já rodou mais de 24 horas. Em tese eu iria voltar, então assim,
E aí eu lembro quando eu cheguei, cara, minha mãe olhou pra mim e falou assim, meu filho, eu espero que tu tenha feito a escolha correta. Tem certeza que é isso que você quer? Mas enfim, cara, a gente pegou, né? Óbvio que a gente pegou e, como tu disse, aí você perceba como é difícil. No meu caso, eu não conhecia, não era assim alguém que eu tinha, né, um estreitamento, óbvio, era meu primeiro dia, mas o restante da equipe sim, né, que tinha um grau de amizade já. E aí você imagina, né, o que é você ir atrás de um sujeito que desferiu, né, um disparo de arma de fogo em face de um colega teu ali de trabalho, de um Vai com amigo. sangue nos olhos, mas tu tem que ter o Exato, controle, né, exato. cara? Então, assim, isso aí é que é bem, bem importante a gente manter aquele autocontrole que a gente mencionou anteriormente. Exatamente. Você vai ser polícia, o braço do Estado, você vai estar armado, mas, cara, tem que ter muito cuidado. Na hora o cara que vai estar ali puxa o gatilho, você tem que ter absoluta certeza que puxar gatilho é para você O máximo que garantir você a pode tua segurança do... O máximo que você pode fazer é torcer para ele tentar alguma coisa em face de ti. Também. É que tem aquela coisa também, né? Tem que Sim, esperar tirar exato, de você para você exato. tirar de volta, né? É o máximo. O máximo é você ficar naquela torcida. Mete a mão, isso, mete a mão, vai, aponta, né? Faz Só alguma coisa. Isso. Aí deu te Aí meio, beleza. história, Aí história, você vai... Tem gente, os desdobramentos, né? É isso aí. Aí a gente tem excludente. Exatamente. Aí, em tese, né? Tudo é em tese, né? A lei, ela salvaguarda a gente, né?